Olá, meu nome é Pedro Paulo e esse é o Empreendedor Chave, o programa-chave para quem quer empreender. Hoje estou aqui com Crislaine Pereira. Ela é fundadora e diretora financeira da Remperstel Serviços Administrativos. Crislaine, hoje é um dia muito especial, né? Porque faz tempo que a gente queria trazer você aqui para o programa e a gente conseguiu uma vaga aí na sua agenda. E eu queria começar perguntando para você o que você fazia antes de empreender, né? Sim. Sempre trabalhei na área administrativa financeira. Iniciei na carreira como estagiária. E à medida de que as coisas iam acontecendo, eu ia me especializando e galgando para as demais áreas das empresas. No início, como estagiária, as empresas nos identificavam para trainees, algumas coisas voltadas a isso. E com base na nossa devolutiva de departamento, a gente acabava sendo especialista numa posição. Eu sempre gostei da área financeira, então sempre fiquei nessa parte de orçamentos, faturamentos, emissões de notas e boletos, análises também relacionadas a fluxo de caixa. E com isso eu fui criando os meus espaços dentro das organizações e no final virando a parte mais de coordenação, supervisão e gerência. Legal. Então, desde o começo, a sua paixão já foi a administração, você já se encontrou nisso. Exato. Sempre tive como minha competência pessoal essa parte administrativa e essa parte de processos. E aí eu identifiquei no financeiro um melhor controle disso e sempre busquei trabalhar no financeiro das organizações. Bacana. E como surgiu a Remperstel, né? Por que a Remperstel? Eu sempre tive uma vontade de ter a minha empresa, mas até então você começa no mercado sem nenhuma competência desenvolvida e aí você vai buscando inspirações nos gestores e muitas vezes até nos erros, onde você identifica gaps dentro das empresas que é necessário uma análise melhor, uma pauta mais elaborada e desde sempre eu me perguntava, será que aqui não dá para a gente melhorar? Será que aqui não dá para a gente questionar? Será que aqui não dá para a gente revolucionar? Mais ou menos assim. E quando eu consegui entrar na parte mais gerencial, foi onde eu consegui identificar alguns detalhes de entregas, tanto de fornecedores quanto de prestadores, que me incomodavam. Então, com isso, eu comecei de pouquinho em pouquinho atender alguns pequenos clientes, tentando mostrar um jeito diferente de administrar o negócio, com uma vontade de conseguir colocar isso dentro de um escritório, com colaboradores na sequência. Mas, assim, algo que sempre esteve dentro de mim desde quando eu estava como estagiária. Eu achava legal aquela coisa toda de ter uma empresa com processos bem organizados para que a gente pudesse entregar qualidade para o cliente. Então isso me incomodava quando não dava certo nas empresas. Eu falava, acho que dá para melhorar isso aqui, acho que dá para a gente fazer de outra forma. Então, o que você sentia nas empresas, né, os problemas que você encontrava, você sempre queria melhorar e aí você viu uma oportunidade de fazer isso para outras empresas, a não ser a empresa que você trabalhava como CLT. Exatamente. E hoje a Remperstel, ela ajuda qual mercado, né? Grandes empresas, pequenas? Quem a Remperstel hoje pode ajudar? O nosso foco é no pequeno e no médio, né? Na pequena e média empresa. Porque é geralmente onde você tem o questionamento técnico, você tem o know-how do seu negócio que nunca, na maioria das vezes, não é administrativo, né? E você foca para vender o seu produto ou trabalhar em cima dele, esquecendo essa parte administrativa financeira. Então, quando a gente iniciou o trabalho, foi justamente querendo beneficiar esse cliente que tem uma demanda administrativa,
mas que mistura as contas, que não sabe como proceder, ou que só tem uma conta bancária e não sabe o que entra e o que sai, tem a maquininha e não sabe o quanto de taxa. Então, a gente foca no pequeno e no médio, porque é a forma que a gente conseguiu identificar do cliente nos enxergar, né? Porque no grande você geralmente tem um departamento um pouco maior, onde você tem algumas demandas já fixas, que obrigatoriamente faz com que você tenha a mão de obra lá dentro, né? Então, quando você pega o pequeno e o médio, a gente consegue mostrar isso para o cliente de uma outra forma, com relatórios, com coisas que eles nem imaginariam que fosse possível fazer no financeiro. Porque hoje a gente tem o dono de empresa, que é um excelente vendedor, né? A gente tem o dono de empresa, que é um excelente operacional ali, né? Então, como a gente conversou até uma vez, né? A pessoa que faz um excelente brigadeiro, mas como que ela vai administrar isso? Então, hoje, uma média e pequena empresa pode contratar uma empresa terceirizada, que é a Rimperstel, para fazer essa parte administrativa. Isso. A parte chata A parte mais legal. A gente apoia o cliente, por exemplo, numa precificação, como você colocou de exemplo, né? O cliente faz o excelente brigadeiro, mas ele não sabe como precificar, como tabelar, como saber se o retorno foi de fato correto, garantido, se entrou de fato aquele valor. As conciliações diárias disso é muito importante para o empresário, né? É algo que fica por trás dos bastidores, mas é muito importante ter essa análise diária para que você possa, de fato, alavancar o seu negócio. Essa análise diária, você pode explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona? Sim, quando a gente fala de análise diária, é a parte da conciliação bancária. Então, todos os dias existe um processo dentro da área financeira, que é você entrar no seu banco, verificar o extrato, identificar as entradas e as saídas. O cliente, quando ele tem uma recorrência de créditos, identificar se aquele fornecedor, se aquele cliente pagou de fato, se aquele fornecedor também foi pago. Então, você faz a conciliação financeira diária, onde, através do extrato e de um fluxo de caixa, de um sistema, você consiga ter a visão de como foi o seu dia anterior e como que vai ser o seu dia seguinte. E aí entra o provisionamento, seria isso? Exato, exato. Através do fluxo, né, e dessa demanda de venda, você consegue identificar e provisionar as suas ações, né? Porque o provisionamento é as ações, é uma reserva que você tem que ter, digamos, no mundo financeiro, é a provisão do que você vai gastar daqui um dia, um mês, um ano, o quanto isso é importante para você identificar, o quanto você precisa trabalhar para manter o seu custo operacional. Então, a provisão, ela entra nesse contexto de mostrar para o empresário o quanto ele tem que ter em caixa para manter aí um ano, um mês, uma vida, que seja. E hoje, um exemplo, uma empresa que tem 5 funcionários, a Rimperstel já consegue ajudar desde uma consultoria até fazer realmente a operação dele administrativa. Exato, exato. A gente consegue ajudar tanto na consultoria pontual, então às vezes o cliente, ele até já faz o administrativo financeiro, mas ele não sabe se ele está fazendo de certo, se está fazendo de fato corretamente, se tem alguma coisa que a gente possa ajudá-lo, porque, como a gente falou anteriormente, o cliente, às vezes ele está muito focado no produto, no negócio dele, e aí ele começou com uma planilha 10 anos atrás, e ele mantém essa planilha. Não é nenhum problema, mas em 10 anos a tecnologia evoluiu e a gente consegue mostrar dados para ele de uma outra forma. Então, a gente consegue ajudar tanto no pontual, então o cliente chega para a gente, contador, né? Ele conta a necessidade dele, fala, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, ou consegue verificar para mim se realmente tem algo que a gente possa melhorar, então a gente coloca isso. E também, quando o cliente fala, eu não tenho conhecimento financeiro, administrativo, eu preciso de ajuda.
vocês conseguem me ajudar? A gente também consegue ajudar o cliente. Então, a gente cria os processos dentro da área para ele, apresenta, de acordo com o que ele nos traz, a gente tenta ajustar, né? De acordo com o que o cliente precisa. E a gente consegue daí, então, tocar com bastante facilidade, uma vez que tem o processo. E hoje, aumentou, né, a procura de consultorias ou realmente para vocês operacionalizarem o negócio, a parte administrativa, devido à pandemia ou não? Sim, nós tivemos um aumento na produtividade, na procura, não só na pandemia. O mercado de terceirização financeira, que a gente tem escutado bastante hoje, que é o BPO, né? Que é o processo, né? Que o BPO é o Business Process Outsourcing, onde você cria o processo para qualquer área, né? E no financeiro isso tem entrado de uma forma bem forte. Então a gente tem tido buscas de clientes nos perguntando, né, se a gente faz esse tipo de serviço, o que é esse serviço, como ele é feito, porque num primeiro momento para o cliente ele pensa, mas o meu financeiro não vai ficar aqui dentro? Como que é isso? O meu financeiro eu só vou ver uma vez na semana? Não. Você tem o financeiro 24 horas da mesma forma, porque todas as ferramentas usadas ela é compartilhada com o cliente. Então, esse processo que a gente alinha com o cliente antes de iniciar vira diário e vira rotina para todo mundo. Então, o cliente também cria uma rotina, por exemplo, de olhar o extrato dele todos os dias de manhã ou todos os dias após o almoço, porque ele vai ter certeza que foi feito pelo profissional, que a gente coloca a demanda, apresenta para o cliente e ele já vai saber disso. A pandemia não nos fez crescer tanto, e sim um pouquinho antes. Então, o cliente ele tem percebido a necessidade de ter um financeiro bom, um financeiro bem estruturado, né? Que nem sempre é a quantidade de pessoas, é a quantidade de colaboradores, sim a qualidade da entrega disso. Então, a gente já se deparou com clientes com um financeiro com algumas pessoas que no final não precisaria daquele número de pessoas quando você coloca dentro de um processo. Então, você coloca tudo dentro daquela caixinha, então você consegue fazer isso com 50% de mão de obra. Digo mão de obra interna, não estou nem falando de terceirização. Então, às vezes o cliente chega, fala, eu preciso de uma ajuda aqui, como é que está o meu financeiro? E a gente consegue identificar que a quantidade de colaboradores não é necessária, dá para você reduzir uma vez que você cria os processos, então entra um pouquinho na parte de consultoria. E dentro do próprio cliente, você consegue criar o BPO para ele usar. Você aplica a consultoria e fala para ele, tá tudo bem, você pode ter a sua equipe. Só seguir. Tudo está em base de processo, né? Então um processo bem alinhado reduz muitas vezes a folha, né? Muitas vezes. Pessoa e também traz realmente o valor real, né? Hoje aqui na Chave Cowork a gente tem contato com bastante empresas, né? Desde pequenas a médias a grandes, e a gente vê que o financeiro antes era um problema, né? Porque ou o cara é um bom vendedor ou ele operacionaliza muito bem o negócio dele e não cuidava muito do financeiro. Depois da pandemia virou prioridade para todo mundo, porque no final é o mais importante, né? Se a empresa não está dando lucro, quer dizer que a empresa não está entregando com processos corretos, né? Exatamente. O que a gente consegue identificar, Pedro, no que diz respeito ao financeiro, quando o cliente chega, ele nos aborda pedindo ajuda? Muitas misturas de contas, né? Isso é muito comum, muito comum. Às vezes a gente vê o empresário e muitas vezes não faz isso por maldade, não. É porque é muito mais cômodo para ele, né? Ele achou que entrou, ele mesmo tirou e ele mesmo resolveu. Mas lá na frente, então, quando estourou uma pandemia, né? Quando acontece algo assim diferente, é onde você se depara com os questionamentos. Esse fornecedor que eu estou pagando, tá no valor correto? Essa tarifa, ela realmente era esse valor? Nossa, mas está muito alto, porque você não cuida, né? Você não faz essa conciliação, não faz essa análise. Muitas vezes
você também se depara com departamentos financeiros muito, como é que eu posso te dizer, entrei, conciliei, não analisei. Entrei, bateu, próximo dia, né? Bateu o saldo, próximo dia. E na nossa empresa, a gente faz aquela análise. Então, por exemplo, se todos os dias saem 3 tarifas, saiu 4, alguma coisa está errada. Então, a gente já para no dia seguinte. A gente já tenta fazer isso de uma forma para que o cliente não espere o mês inteiro virar, para que após o fechamento ele tentar identificar isso quando identifica, né? Então, essa preocupação na entrega da qualidade fez com que a gente fosse reconhecido pela maioria dos clientes, porque às vezes você volta com uma demanda para o cliente e fala assim, olha, eu estou com um fornecedor aqui que você vinha pagando X e a partir de tal data foi para Y. O que aconteceu aqui? Mas por quê? Não estou sabendo. Não, mas nem pensei. Nossa, não prestei atenção. Por exemplo, entendeu? Não que o fornecedor estivesse fazendo daquela forma proposital. Mas às vezes na emissão da nota fiscal de lá também ninguém percebeu e aí ele chegou e pagou e aí ficou por isso. Ou chegou o time, né, de virar o contrato, já estava no contrato que ia ter aumento, mas a gente não provisionou esse valor. A gente vê aqui, né, os empresários, o que acontece? Vai no automático e muitas vezes não sabe que está pagando e não consegue ver lucro porque não tem a devida atenção, não faz análise, né, no final do mês ali e diariamente. Outra coisa importante também são as retiradas, né? Muitas vezes você vê no final do mês um saldo muito bonito, muito positivo e você não faz a provisão das retiradas mensais, que é muito importante, né? Dentro do seu negócio, você também, é como se você também tivesse seu salário, né? Como empresário. Então, é importante, sobrou X, eu vou pegar o X. Não funciona assim. E muitas empresas fazem isso. E é um alerta que a gente passa, porque quando chega daqui 3, 4 meses, você tem que ter uma provisão de um investimento, de novos colaboradores, de rescisão, de férias, de 13º. São coisas que você tem que pagar. Quando chega, tem que pagar. Então, como empresário, é importante que mesmo com as suas retiradas, elas não sejam assim aleatórias. Então a gente também traz essa ressalva, a gente compartilha isso com a contabilidade, né? Então a gente tem esse entrosamento com o departamento contábil do cliente. Se o cliente não tem a contabilidade, a gente já amarra também e fala, vamos lá, você precisa de uma contabilidade, você precisa de um financeiro, contabilidade, administrativo. São peças importantes para que o sucesso do cliente seja eterno, né? Porque senão ele realmente corre grande risco. E às vezes não é nem de hoje para amanhã, às vezes demora um pouco, mas o baque vem. Você tem, como a gente é parceiro de negócio, né? Eu sei alguns clientes que você tem. Eu sei que você tem clientes com grandes escritórios, né? E tem clientes também que estão já mais enxutos, que estão no cowork. Qual que é a diferença, né? Porque hoje a gente vê aqui na Chave Cowork, a gente resolve esse problema, né? De ter 500 contas para pagar no mês, água, luz, internet, e também olhar, analisar cada conta dessa e a gente reduz para uma conta só. Hoje, qual que é o impacto, né, da pessoa vir para um cowork, né? Para vir para a Chave ou ter, vamos dizer, o próprio escritório, né? Reduz muito na parte financeira para ele ou não? É bom uma especialista estar falando isso, explicando para o pessoal. Depende muito do produto, né? O fato do cliente estar dentro do coworking, ele reduz o custo, né? Da alocação, da energia, da água, da internet, do próprio serviço prestado, né, por essas empresas, né? Então, quando você está dentro de um escritório corporativo dividido, que é o caso do coworking, ele facilita bastante. Mas você tem o cliente que tem uma demanda maior, que ele precisa do espaço dele por conta do negócio dele, né? Porque o produto dele tem que estar exposto de uma outra forma, ou porque o cliente é uma loja,
ou porque o cliente é um comércio de refeições, ele vende perecíveis, então ele precisa estar exposto de uma outra forma. Claro que tudo que você consegue terceirizar te beneficia em valores. Então, o fato de você terceirizar o seu departamento administrativo financeiro vai te trazer mais bônus, né, do que você ter o CLT. Assim como você terceirizar essa parte do seu imóvel, essa alocação para um espaço coworking, por exemplo, porque faz bastante diferença. O cafezinho faz diferença, o açúcar faz diferença, porque você já paga isso no pacote. Além da preocupação que a gente não tem dentro de um coworking, né? Fica pro Pedro essa preocupação. Mas sim, faz bastante diferença. E dá uma dica para o pessoal, Crislane. Tem o que o empresário hoje que está nos escutando, né, o empreendedor, ou até mesmo aquela pessoa que está começando, dá uma dica administrativa, porque a gente vê bastante dicas aí de como vender mais ou como fazer um marketing legal, mas eu sinto muita falta, né, de especialistas assim como você, tá passando conteúdo, né, compartilhando, e porque depois de toda essa pandemia que a gente viu, a gente voltou e entendeu que o mais importante nas empresas é o financeiro. Sim. Além do planejamento, né, que é importante para qualquer coisa que venha a se fazer, é importante planejar para colocar o processo em prática. Então, planejamento e processo é algo muito importante para qualquer questão, para qualquer área, para qualquer produto, porque tem cliente que vende o produto perecível e tem um cliente que vende o produto online, ele precisa de processo e ele precisa de planejamento. Então é muito importante para que você tenha uma resiliência no seu resultado final, né? Na sua qualidade como cliente, como empresário, como fornecedor e como prestador, você ter sim um planejamento e processo em qualquer área, principalmente na financeira. Obrigado, Crislane, por participar do nosso programa. Compartilha com a gente, Crislane, onde o pessoal consegue encontrar a Remperstel. Eu que agradeço a oportunidade. A Remperstel fica no edifício Metropolitan, aqui ao lado do Shopping Taboão, dentro do escritório da Chave Cowork. O nosso site é www.remperstel.com.br. As nossas mídias digitais, @RemperstelOficial, e o nosso telefone é o 011 5555 3511. Pessoal, quer conviver com pessoas assim, especialistas, vem para a Chave Cowork e vem tomar um café com o pessoal da Remperstel e pensar diferente, né? Focar no administrativo, que é o que mais importa. E não esqueça de seguir a Chave Cowork nas redes sociais e também o Taboão em Foco. Obrigado.